bom? Pois bem, boa noite. Graças a Deus, estamos aqui com o canal da Teologia para meditarmos na poderosa Palavra de Deus, que ela vem mudando vidas, vem mudando história. Muitas pessoas têm sido alcançadas por esta palavra. É a palavra que traz vida, que traz vigor, que traz saúde para os ossos. E é como mel, que é bom para a alma, como alimento que é amargo na boca e doce no estômago. E por que não falarmos da teologia sistemática ou a teologia sistematizada, que é agrupada os seus contextos e textos organizados para trazermos um assunto de compreensão, a nossa compreensão mental e teológica. Bom, motivo de alegria estar aqui nessa noite, essa noite que Deus nos concede a oportunidade para aprendermos da sua palavra. Gostaria de compartilhar com você, primeiramente saltando com a paz do Senhor, dizendo que este é o canal da Teologia para trazer um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras, com base na Palavra de Deus, falar do tema Espírito Santo, começando por base da meditação da palavra em Joel 2:28, onde o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa que está entre nós, na terra, a qual vivia possuindo pessoas e pessoas no Antigo Testamento, como foi com Sansão, como foi com Davi, a ponto de Davi pedir a Deus que não tirasse dele o Espírito Santo, a ponto de Sansão, possuído pelo Espírito Santo, fazer grandes operações no poder de Deus. O Espírito Santo esteve sobre Gideão, usando a vida de Gideão, e o Espírito Santo ele vinha, possuía uma pessoa, usava uma pessoa, como foi com Saul. A pessoa era usada, depois o Espírito Santo se retirava daquela pessoa, e aquela pessoa então ela era modificada, e agora no Novo Testamento o Espírito Santo ele age de forma diferente, mas aqui, para termos base da palavra, eu quero ler, gostaria de estar lendo aqui Joel 2:28, que é um texto muito conhecido dos adoradores do Espírito Santo, que diz 2:28 de Joel: E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Você pode observar que a palavra Espírito Santo ela é escrita com E maiúsculo, e um texto aqui falando que Deus ele haveria de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Que tempo seria este? Seria o tempo
em que Jesus ele viesse, fosse assunto aos céus e estivesse com o Pai. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era um poder otorgado por Jesus, juntamente de Deus, que mudaria a vida dos discípulos na questão condicional de poder de evangelizar. O missionário em si não pode ser um grande missionário se primeiro ele não receber a incorporação do Espírito Santo em sua vida. Então, Jesus vai dizer sobre João Batista, no livro de João, que João vai dizer sobre Jesus, né, que ele batizava com água, mas após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é o fogo, a chama pentecostal, que arde entre os cristãos pentecostais que estão espalhados pelo mundo. E esta chama, ela acendeu o real pentecostalismo para que fosse feita uma obra com poder. Eu me lembro quando, no primeiro dia que eu levantei a minha mão para Jesus Cristo, ele me recebeu em sua presença, que ali, quando eu levantava a minha mão, o Espírito Santo ele me cercava com um círculo, uma roda de fogo, e aquilo me impactou a caminhar naqueles caminhos, porque eu senti algo sobrenatural. Abrindo um parênteses aqui, eu quero falar que as pessoas elas só vão dar valor a Jesus, à palavra de Deus, às coisas de Deus, se elas realmente forem impactadas por algo sobrenatural. No tempo de Jesus não era diferente. Toda vez que Jesus ele fazia um milagre, ou ele operava uma maravilha, um sinal, as pessoas ficavam envolvidas naquela multiplicação de pão e peixe, naquele milagre que ele realizava. Mas depois as pessoas esqueciam do que Deus tinha feito. Se você for observar, você vai ver que quando Deus abriu o mar vermelho, o povo achou espantoso a princípio, mas logo após o povo vai ver que o povo vai esquecer do que Deus tinha feito e Deus vai observar que o povo tinha esquecido. Mas o povo esqueceu porque o povo estava acostumado a viver numa escravidão, e quando Deus fez algo misterioso, muito grande, as suas memórias foram curtas para lembrar das grandezas de Deus. Então Jesus ele tinha que estar sempre fazendo um milagre para que o discípulo não perdesse a sua fé, não viesse esfriar na fé. E hoje, quando falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo, ele é assim, o Espírito Santo, ele estava na vida de um homem. Em Gênesis capítulo 24, nós encontramos esse relato, quando o Espírito Santo ele vai ornamentar a sua igreja, quando o Espírito Santo ele vai preparar a noiva, porque o Espírito Santo está incumbido de preparar a noiva do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele vai tomar essa incumbência de fazer essa ornamentação da noiva do Cordeiro, que é realmente aqui o símbolo do Espírito Santo, que é Eliezer. Eliezer ele vai fazer essa proeza e vai aqui, então ele vai mostrar que ele vai fazer algo que, olha o que diz a Bíblia
Gênesis capítulo de número 24, versículo de número era Abraão, capítulo 1, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomará de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levará para lá meu filho. Versículo 12. E diz consigo, Senhor Deus, diz consigo, ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Então, nós estamos vendo aqui uma tipologia do Espírito Santo habitada na vida de Eliezer, o servo de Abraão, que estava incumbido de ornamentar a noiva. A noiva, Isaac era um tipo de Cristo, Abraão um tipo de Deus, e Rebeca um tipo da igreja, e Eliezer um tipo do Espírito Santo, que estava para presentear a igreja. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque Jesus, quando ele vem lá nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus sempre mostrando coisas para os seus discípulos, para que eles não perdessem a fé. Jesus está sempre fazendo um milagre, sempre falando para eles da ressurreição, da cruz, da salvação, no reino do céu, do amor ao próximo, do adultério, essas coisas que relacionam a doutrina da igreja, a qual Paulo vai falar depois. Depois Paulo vai falar sobre isso. E é tão importante a gente ver que em Joel 2:28 ele fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias seria os dias que estivesse perto, né, de todo o cumprimento das Escrituras, e já não mais estivesse na terra a presença de Cristo. Foi quando Jesus subiu, o Espírito desceu, sendo a própria presença do próprio Jesus entre as pessoas dos dias de hoje.
que em 2 dias após diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo, para ele vir, não precisava estar somente ajoelhado. As pessoas hoje pensam que para que o Espírito Santo manifeste na vida delas, elas têm que estar ajoelhadas, com a cabeça entre os joelhos, postura bonitinho, engomadinho. Mas o Espírito Santo não está preocupado com a postura de fisionomia humana. O Espírito Santo está preocupado mais que o Espírito Santo está preocupado com o coração das pessoas. O Espírito Santo, ele está preocupado. Ele não está preocupado com nada, ele está só preparando a igreja para encontrar com Jesus. E como eu estou falando do Espírito Santo, a teologia sistemática do Espírito Santo, que é o agrupamento das doutrinas, das teologias que englobam o Espírito Santo em toda a sua essência, em todo o seu rigor, todo o seu potencial, que aqui diz que era nos dias de Pentecoste, né? Pentecoste era a festa ali do Pentecoste, né? 50 dias, né? Após a Páscoa. Acho que era isso mesmo, né? 50 dias após a Páscoa. Penta 50, né? Pentecoste, 50 dias. Era 50 dias após algo que acontecia a festa do Pentecoste. E aqui o Espírito Santo vai chegar realmente após cumprir-se o dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, que havia aquele ajuntamento de pessoas em Jerusalém para a festa do Pentecoste, e ali estava muita gente reunida, muita gente no mesmo propósito de adoração, de reverência, de gratidão, de gratificação. E o Espírito Santo ele vai chegar nesse dia, nesses 50 dias após algo, e vai inaugurar ali a igreja na terra. Que a igreja de Jesus começa após esse dia de Pentecostes, esse dia de manifestação do Espírito Santo na terra, trazendo uma nova história, uma nova etapa, uma nova realidade. E agora, quando Jesus vier, ele virá com os seus anjos para juntar os seus escolhidos às quatro extremidades da terra, para estar fazendo uma seleção de salvos, de pessoas que vão herdar o reino de Deus. Então esta é a doutrina do Espírito Santo. Esta é a paracletologia, doutrina do Espírito Santo, que vai dizer realmente sobre o Espírito de Deus, o Espírito que está entre nós e que esteve encarnado no próprio Jesus, que gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito que veio do céu, amando de Deus, a qual Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, Paulo vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então temos aqui os frutos, né, do Espírito, que é como se fosse
um cacho de fruta, um cacho com várias frutas agrupadas formando um cacho, que é os frutos do Espírito. Contra essas coisas não tem lei, não foi dado nada para manter isso fora do foco. Mas aqui Jesus ele vai mostrar, Jesus aqui ele vai mostrar que Jesus não, Paulo vai mostrar que o Espírito ele está aí trazendo sim esse fruto. Então, pois bem, que possamos agradecer a Deus por esse momento na presença da palavra, usando a palavra, fazendo uso da palavra, para juntos crescermos em graça, conhecimento. Eu espero melhorar aqui o canal da teologia, o canal da teologia. E essa doutrina aqui sistemática do Espírito Santo é algo simples, com pouco conteúdo, pouco coisa rápida, porque eu não tenho aqui muita experiência com o tempo que eu tenho de memória no telefone. Mas eu prometo estar gravando mais vídeo, falando mais, aprofundando mais no tema, no assunto. As obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, tudo isso a gente vê, né, aqui na doutrina do Espírito Santo. Vimos que na pessoa do Espírito Santo Eliezer é tipo do Espírito Santo. Vimos que a obra do Espírito Santo foi derramada sobre toda a carne, ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele encheu todo o povo que estava sentado. E aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vemos o fruto do Espírito Santo, que é essas coisas aqui, que é a alegria, paz, longanimidade, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então esses são os frutos do Espírito. E tem aqui algo mais sobre o Espírito Santo que não dá para pegar agora, porque aqui lá em Apocalipse, né, que não fala sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai entregar Jesus à igreja preparada para o encontro dele nas nuvens do céu. Então também esse é dos assuntos do Espírito Santo, que vai preparar a igreja para entregar na mão de Jesus. Então eu já quero pedir você que deixe aí o seu joia no vídeo, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. E vambora, sim, seguindo esse canal, esses vídeos, essa página, para que possamos crescer aqui esse desejo, né, no coração da gente, que Deus coloca de fazer uns temas teológicos, algo sobre a palavra de Deus, que pode ser útil para muitas pessoas, muitas vidas, para que muitas pessoas sejam alcançadas. No mais, a paz do Senhor. Muito obrigado. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, é com grande graça e grande amor, falando do Espírito Santo, que eu venho trazer esta palavra teológica, sistemática, sobre o Espírito Santo. Deus de Israel, continua dando oportunidade para falar da tua palavra, ainda que seja na internet, mas que ela possa alcançar vidas e as pessoas possam conhecer o teu Espírito Santo. Obrigado por este momento, esta hora. Eu te dou graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.